Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre um tema que pode parecer até tolo fazer um vídeo sobre isso, né? Mas eu acho que é extremamente importante falar sobre o que é viver bem, né? Porque as pessoas têm uma ideia, curtir a vida, viver bem, são palavras que quase sempre envolvem uma série de ilusões. As pessoas têm uma noção, às vezes, de que viver bem ou viver uma vida glamourosa é sempre estar passeando, sempre estar viajando, sempre estar em festa, sempre estar se divertindo. E é um pouco isso que a indústria, vamos dizer assim, da publicidade vende, é um pouco isso que aparece também hoje muito nas redes sociais. Então a impressão que se tem é que a boa vida é uma vida de festa, de passeios, de alegria, de erotismo e tudo o que é bem supérfluo e até certo ponto um tanto superficial, né? E que, portanto, a vida rotineira, a vida cotidiana, seria uma vida chata, uma vida sem graça, uma vida desinteressante. A verdade verdadeira é que se o indivíduo passar toda a vida em festas, e viajando, e em passeios, e em baile toda noite, ou em festas e baladas toda noite, isso aí também se torna rotina, e essa será a rotina da pessoa, e talvez uma rotina muito mais desinteressante do que a maior parte das rotinas de trabalho. De modo que eu acho que existe uma ilusão terrível e quando as pessoas imaginam que a vida legal, a vida bacana, seja ela muito emocionante e principalmente muito dependente, inclusive, de uma condição financeira privilegiada. Tudo isso é o que vende a publicidade. E assim também, como eu disse, muitos aspectos das fotos que aparecem nas redes sociais. Outra ilusão muito grande, que também se vende muito, e aí não tanto pela publicidade e pelas redes sociais, mas aí por outros caminhos até da cultura, e com alguma influência, inclusive, de filosofias orientais, é que a gente deveria sempre estar vivendo no presente, no aqui e agora, né? Sempre estar totalmente voltado e focado para o que está acontecendo hoje e totalmente, portanto, despreocupado em relação ao futuro ou sem nenhuma amarra com o passado. Isso também é uma ilusão, porque o nosso psiquismo não funciona deste jeito. Pode ser que por estratégias mentais você consiga isso por algumas horas, né? Mas na realidade a gente é um pouco o fruto do que nos aconteceu e de vez em quando somos tomados por memórias, boas ou más, de coisas do passado da gente, né? Assim como inevitavelmente a gente faz planos para o futuro e também tem preocupações com o futuro, ou seja, a gente não vive o tempo todo no presente, a gente vive um pouco o presente, um pouco lembranças, reminiscências e mágoas do passado e um pouco ilusões, esperanças, expectativas e preocupações em relação ao futuro. Esta é a condição humana, esse é o ser humano. O cérebro humano não foi feito simplesmente com a finalidade de curtir o presente. Às vezes a gente consegue passar várias horas no presente. Quando é que são essas horas? Quando a gente consegue se concentrar muito seriamente em alguma coisa. Aí o tempo flui, e essa é a palavra que se usa mesmo, né? Fluir, o tempo flui e é um momento muito agradável. A gente aí sim, nesses momentos, fica totalmente desplugado do passado e do futuro. Então é você fazendo algum tipo de atividade nos seus computadores, é você assistindo um filme emocionante e intrigante que te prende a atenção, é você trocando ideias e tendo uma conversa animada, é você fazendo o sexo. Na hora do sexo, um dos elementos interessantes do sexo é esse, que durante a intimidade erótica, por causa até da sensação de excitação, não se pensa em outra coisa a não ser naquilo ali, e a pessoa está totalmente integrada naquele momento presente, assim como a gente está integrado quando está totalmente concentrado em qualquer atividade. E aí, um dos sinais de que realmente a situação é essa, da gente estar totalmente focado no presente e o tempo fluindo, é que ele passa rapidíssimo, o tempo voa, né? E esses são momentos muito agradáveis. Essa é uma coisa triste, se quiserem pensar, que é o seguinte: quando a vida está boa, o tempo voa, e quando a vida não está tão boa, o tempo anda muito devagar. Quer dizer, quando a gente está num hospital doente, etc., o tempo não passa
quando a gente está assistindo um filme emocionante ou está namorando uma pessoa encantadora, o tempo voa. Essa é uma das características da nossa psicologia e não há muito jeito de ser diferente. Então, a gente, para poder pensar o que é viver bem, tem que se livrar de ilusões, né? Não existe esse negócio só do aqui e agora, assim como não existe viver eternamente entretido. O que a gente tem é que montar uma rotina, né? E aceitar que essa rotina tem um lado de repetição e que essa repetição pode ser extremamente agradável, desde que ela esteja em sintonia com as nossas características verdadeiras. Então, o ser humano, na verdade, tem sensações agradáveis advindas do seu corpo, e aí nós temos outra vez o erótico, momentos muito agradáveis que podem vir de práticas esportivas, momentos encantadores que podem vir da dança, para quem tem jeito e sabe e tem motricidade e habilidade motora para isso, porque você ali tem uma mistura, né, de ritmos e de gestual, que tem um lado sensual, tem um lado de exercício, tem um lado também de você se integrar numa música, quer dizer, quase sair de si. Tem gente que adora a dança a ponto de ficar quase que viciado nesse tipo de programa ou de atividade. E são momentos, outra vez, em que o tempo presente toma conta do cérebro da gente e o tempo anda muito rápido e a gente não pensa nem no futuro nem no passado. Evidentemente também, quando o indivíduo está entretido para valer com os seus interesses intelectuais, que seja música, que seja leitura, que seja cinema, que seja observar obras de arte, quer dizer, todas as coisas interessantes que existem e que foram produção do ser humano, e que quando a gente está integrado e vivendo essas experiências e essas vivências, evidentemente também a gente está muito mais no presente, está entretido e, portanto, está sem sensações desagradáveis. A gente está vivendo um presente e um momento de vida muito gostoso e um momento onde, vamos dizer assim, o bem-estar, que é a base do viver bem, está presente. É evidente que uma das coisas que ajuda a gente a viver bem, além de ter esses entretenimentos, tanto físicos quanto intelectuais, é uma boa autoestima. E a boa autoestima também não vem do nada, ela vem sempre do indivíduo ter um jeito de ser interno, quer dizer, valores internos muito definidos e muito dos quais o indivíduo tem orgulho, valores de ordem moral, valores, vamos dizer assim, de comportamento social, tipo ser uma pessoa disciplinada, organizada, útil socialmente, ser uma pessoa decente, ser uma pessoa honesta, sincera, leal, enfim, todas essas coisas que podem fazer o indivíduo por dentro se sentir orgulhoso de si mesmo e ainda com aquele acréscimo de autoestima necessário que vem das atividades que a gente faça e nas quais a gente se dê bem e que a gente tenha resultados cada vez mais recompensadores. Então, a autoestima adequada, né, certamente que depende muito daquilo que a gente faz, é extremamente mais relevante e muito mais capaz de se sustentar num padrão alto do que quando a gente está de férias passeando, viajando e se entretendo o tempo todo. É evidente que isso aí pode ser gostoso por alguns dias ou algumas semanas, mas afora esse tempo, aquilo tudo começa a se esvair e aquele não fazer nada vai deixando a pessoa com a sensação de enfraquecimento, de empobrecimento, de menor autoestima, de maneira que isso não é definitivamente viver bem. Viver bem é ter uma rotina harmoniosa, na qual a gente se ocupa com coisas que gosta, a gente é uma pessoa que a gente tem a satisfação e orgulho de ser, tem alguma condição material, mas também não é tão fundamental, e a gente faz coisas que a gente gosta e principalmente com resultados que a gente entende como recompensadores. E evidentemente, este tipo de presente sempre tem que ter, eu acho, para que o indivíduo viva bem, alguma cenourinha lá na frente. Ou seja, estou fazendo tudo isso porque eu quero atingir aquilo ali, eu quero conseguir obter aquele benefício, quero obter aquela posição social, profissional, financeira, o que seja, então estou trabalhando, lutando para isso. Quer dizer, a vida é muito mais simples, é uma coisa muito mais harmoniosa, mais simples, tem um lado rotineiro sim,
e depende mais do que tudo de um dia a dia que seja, vamos dizer assim, compatível com aquilo que é a verdadeira natureza humana e não a gente tentar ser filho e fruto de um estilo de publicidade e de campanha promocional de um jeito de ser que é falso e que não pode funcionar de jeito nenhum para todo mundo e o tempo todo. Muito bem, tem mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, quase toda semana temos novidade por aqui. Até mais.